Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Olha para mim, por favor. Na semana passada, nós falamos sobre o quanto faz a diferença na nossa vida ter a presença de Deus. Lembra disso? Falamos que com um cajado Moisés destruiu o Egito. Mas não foi só Moisés que fez a diferença com a presença, não. Davi com uma pedra derrubou o gigante. Gideão com os 300 venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente, uma multidão. Mas eles não venceram por causa de cajado, pedra ou 300. Eles venceram por causa da presença de Deus que foi com eles. Quando a presença de Deus é com você, você faz a diferença em todos os aspectos da sua vida. Você pode ter muitos concorrentes maiores, mais fortes, concorrentes até desonestos, mas a presença de Deus na sua vida te dá vitórias. Quando o povo de Deus estava no Egito, os egípcios estavam nas trevas, o povo de Deus estava na luz. Os egípcios sofriam com doenças, o povo de Deus estava com saúde. Os egípcios viram os animais morrendo e as pragas atingindo eles, o povo de Deus viu Deus guardando eles. A presença faz a diferença. Muitas pessoas vêm à igreja querendo bênçãos e não valorizam a presença de Deus, e isso é um grande erro. A presença de Deus sempre fez e sempre vai fazer diferença na vida do ser humano. Agora entenda uma coisa. Hoje nós vamos falar por que eu preciso da presença de Deus para viver nesse mundo. Por quê? E o que eu preciso fazer, deixar, abrir mão para Deus me levar a viver a vida que Ele tem para mim. Como eu posso viver o que Deus tem para mim? Quais são os ornamentos que eu tenho que abrir mão para Deus fazer o que Ele quer? A Bíblia diz assim, em Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão. Acercou-se de quem? De Arão. E disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Olha para mim, por favor. Vamos aprender com os erros do povo de Israel para não cometermos os mesmos erros. Vamos aprender com Moisés, que valorizou a presença. Vamos pensar agora. Quem era Arão? Quem era Arão? Irmão de Moisés. Moisés vai subir o monte de Deus, o monte Sinai, e diz assim: Arão, tome conta do povo, está tudo nas suas mãos. Moisés confiou na mão de um parente, Moisés confiou na mão do irmão dele e subiu. Ficou lá 40 dias. O povo não conseguiu entregar uma coisa que muita gente não consegue: a ansiedade a Deus. E a ansiedade foi tão grande
que eles começaram a pressionar Arão e falaram: Arão, faz um Deus para a gente, faz um Deus para a gente. E Arão mandou eles arrancarem os ornamentos da esposa, das filhas, os ornamentos de ouro que eles trouxeram dos egípcios, que Deus deu a eles, e ele derreteu e transformou num bezerro. Deus disse: Moisés, desce, o povo se corrompeu, eu não vou com esse povo. Quando Moisés desceu, Moisés não imaginava o que o povo estava fazendo. Quando Moisés desceu, se deparou com todo mundo numa festa, nus, diante de um bezerro, dizendo que o bezerro era o Deus deles. Aquilo foi um choque muito grande. Aquilo foi uma decepção muito forte. Aquilo doeu em Moisés, porque ele confiou no irmão dele. Mas quando você tem a presença de Deus, você pode ser decepcionado por estranhos ou por familiares, que você continua seguindo em frente. Moisés não fez mal para o irmão dele. Deus disse que ia matar todo mundo. Moisés orou pelo irmão dele, para Deus dar uma chance. Quando a pessoa tem a presença de Deus, o Espírito de Deus dentro dela, mesmo as pessoas decepcionando ela ora por essas pessoas. O que Arão fez foi muito forte. E tem gente aqui que sofreu muito, gemeu, doeu, ver o que um irmão, uma irmã, um familiar, um sócio, uma pessoa que ela ajudou, fez com ela. Decepcionou, aprontou. Uma pessoa que você colocou tudo na mão dela, confiou nela, acreditou nela, e em troca essa pessoa te decepcionou, te traiu. Moisés passou por isso. Entenda, na sua caminhada de fé, você vai ter decepções com familiares, você vai ter decepções com pessoas que você ajudou, você vai passar por situações constrangedoras até dentro da sua família. Mas a presença de Deus é algo tão forte que qualquer coisa que fizerem contra você, a presença de Deus não deixa você ser destruído. A presença de Deus continua te dando forças para você ir em frente, ao ponto de você conseguir orar e até ajudar pessoas que te prejudicaram. Isso aconteceu com os homens de fé do passado. Não foi só com Moisés. Isso aconteceu com José, e nós já falamos sobre José, que Deus abençoou tanto que aquelas pessoas, todas que fizeram mal a José, vieram depender de José. E José ajudou todas elas e não fez mal a nenhuma delas. Porque a presença de Deus nos dá condições de passar por decepções. A presença de Deus nos trata, a presença de Deus nos conforta, a presença de Deus nos dá condições de superar, de maneira que você não guarda nada contra ninguém, a ponto das pessoas falarem assim, as pessoas que sabem do caso, que você se prejudicou, que você sofreu, que você tomou prejuízos, que você recomeçou, que você passou por uma situação difícil por causa daquela pessoa, e chegam a dizer para você: como é que pode, você é bobo, você esqueceu o que ela fez. E você diz assim: ó, o que ela fez de ruim, Deus transformou em bênção, e o que eu tenho eu dou para ela, ajudaria de novo. Amém? A presença de Deus te dá essa condição. A presença de Deus é tão forte que as pessoas que não conhecem a sua história em relação à pessoa que te fez mal, nem imagina o que você passou por causa daquela pessoa, e você nem conta, porque você está resolvido dentro de você. A presença de Deus te dá essa condição. Então José ajudou Faraó no sonho dele, José ajudou os irmãos, ele ajudou todos, porque Deus permitiu.
Moisés foi orar por Arão. Quando a decepção é com estranhos, não é fácil. Mas quando é com familiares, é mais difícil ainda. Quando envolve sangue do seu sangue, quando envolve pessoas que deveriam ser por você, mas é contra você, é diferente. Então você tem o Moisés, que por causa da presença de Deus, por isso que você entende que ele fez tanta questão da presença de Deus, porque ele sabia que não ia ser fácil. O irmão dele falhou legal, e Deus disse assim: olha, o Moisés, manda o povo tirar os ornamentos. Se o povo tirar os ornamentos, então eu vou continuar com o povo, mas enquanto eles não tirarem, eu não vou ser com eles. O que precisa ser tirado da sua vida para Deus poder ser com você? Talvez a ansiedade que você não deu para Deus ainda, talvez o seu orgulho. Você sabia que o orgulho te prejudica? Te prejudica com Deus e te prejudica na vida. Por quê, bispo? Porque o orgulho faz você não aceitar ouvir a verdade. O orgulho faz você afastar de você pessoas que deveriam estar perto, que te falam a verdade, mas você afasta quem não deve e aproxima pessoas mentirosas, bajuladoras, porque você gosta de ouvir o que te agrada. Você não consegue conviver com quem te fala a verdade. Você consegue conviver com pessoas que ficam concordando com tudo que você faz, e quem te incomoda você se distancia, quem fala a verdade, quem te confronta você não aceita. Mas isso é orgulho. De repente você é uma pessoa que não pode ter muita coisa, porque quando você começa a ter, você começa a se achar superior aos outros. E você não pode medir a sua vida com Deus, nem você pode se achar porque você tem alguma coisa. A vida com Deus não se mede pela vida econômica. Tem gente que está enfrentando a maior luta aqui, a maior luta econômica, mas está firme com Deus, e ela sabe que ela vai glorificar Deus também na vida econômica. Ela não conquistou ainda, está prometida a terra, mas ela vai tomar posse, porque ela crê. Tem gente que está com Deus só enquanto está tudo bem, maravilha, está tudo dando certo, ótimo. Mas tem gente aqui, ó, que está enfrentando a maior guerra, mas não larga Jesus, porque ela está firme com a presença de Deus, com o caráter de Deus. Ela tem compromisso com Deus. Ela já passou mais lutas depois que ela conheceu a fé do que lá fora, mas ela está firme. Está dando para você entender? Quando a pessoa tem a presença de Deus, ela não consegue guardar nada contra ninguém. Ela pode sofrer as coisas mais absurdas, ela pode se decepcionar com quem ela nunca pensou que ia se decepcionar, com o braço direito dela, com o braço esquerdo dela, com pessoas que deixam ela na mão, e ela, meu Deus, e agora? Daqui a pouco o Espírito Santo ajuda, ela consegue resolver tudo, porque a presença de Deus substitui qualquer pessoa, e ninguém substitui a presença de Deus. Quando a pessoa tem a presença de Deus, pessoas ficam contra ela sem ela ter feito mal nenhum. E o Espírito de Deus faz ela ter entendimento que não é culpa dela a pessoa está contra ela, é porque a pessoa se incomoda com a presença de Deus que está nela, porque não tem motivo para a pessoa querer algum mal contra ela. E ela chega a ajudar, e ela chega a ter pena. Porque se essa pessoa pensa que vai destruir quem tem a presença de Deus, não consegue. A pessoa pensa que você não está comendo, que você não está dormindo, que você não está tendo paz, mas a presença de Deus não deixa ninguém roubar sua paz, roubar seu apetite, roubar seu sono, porque a presença de Deus te guarda. Quando você tem a presença de Deus, você é muito forte. Você é mais forte do que qualquer situação que se levanta contra você. Quando você não tem a presença de Deus, você é muito sensível. E na vida você encontra pessoas duras, grossas, estúpidas, agressivas, pessoas feridas que querem te ferir. Quando você não tem o Espírito de Deus, você é muito frágil. Qualquer coisinha, você estraga seu dia, você estraga seu final de semana, você desequilibra emocionalmente, você deixa as pessoas que emprestam a boca ao diabo para te machucar, você deixa entrar em você, por falta de discernimento. Porque se você tivesse o Espírito de Deus, as pessoas iriam até falar, mas entrava no ouvido e saía pelo outro, porque você não ia deixar elas te machucarem.
Tem pessoas que são tóxicas, tem pessoas que são malignas, elas emprestam a boca ao diabo. Mas você não empresta o seu ouvido ao diabo, você empresta o seu ouvido a Deus. Está dando para você entender? Quando você tem o Espírito de Deus, é totalmente diferente a sua vida. Totalmente diferente. O que destrói os outros não te destrói. Você não vai atrás de quem fala mal de você. Você não fica preocupado, você entrega na mão de Deus. Aquelas pessoas que poderiam te ajudar e não te ajudaram, nós já falamos que você entende, você tem discernimento, que Deus permitiu elas não te ajudarem, mas você vai ajudar elas. É diferente. Você não fica com mágoa. Ela podia e não te ajudou, você pode ajudar ela. Você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem, porque o Espírito de Deus está dentro de você e fala com você. Não é um bezerro que guia você, não é um bezerro que tem boca e não fala. Deus é um Deus que fala, Ele quer falar, Ele quer guiar. É isso que Deus quer. Não adianta correr se você não sabe para onde está indo. O Espírito de Deus, Jesus diz que nos dirigia acerca de todas as coisas. Ele te dá direção. Por isso que você vê pessoas aqui sem estudos, falando tudo errado, mas ela fala: Deus me deu uma direção, eu tive coragem, deu certo, montei, abri e estou arrebentando, por causa do Espírito de Deus. Até na hora de dar testemunho, elas querem glorificar Deus. Nada pode com o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, Moisés teve essa decepção com o irmão. Mas depois você vai ler em casa, Números capítulo 12, do 1 ao 13, você vai ver que a própria irmã não gostou do casamento de Moisés e estava dentro da tenda falando mal do irmão. Miriam, Deus ouviu, porque você não precisa ficar discutindo com ninguém, você não bate boca com ninguém. Quando você tem o Espírito de Deus, você entrega na mão de Deus, você segue sua vida. E Deus ouviu e chamou eles para conversa. E quando Miriam veio, Deus colocou uma lepra nela. Arão ficou desesperado, pediu para Moisés orar. Sabe o que Moisés fez? Pediu para Deus para limpar ela. E Deus deixou ela 7 dias com lepra para ela aprender. Era irmã dele, mas estava falando mal dele. Ele nem sabia, mas Deus estava ouvindo. Porque quando você tem o Espírito de Deus, Deus é que toma a sua dor, Deus é que guerreia a sua guerra, Deus é que luta as suas batalhas. Quando você valoriza o Espírito de Deus, você arrebenta, porque você é forte, você colhe tudo que você planta. Sabe por quê? A Bíblia fala em Gálatas 6:9 que não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se não desanimarmos. A presença de Deus não deixa você desanimar. Você enfrenta lutas e as lutas não te param. Você enfrenta momentos difíceis, mas você sabe que você vai viver tudo que Deus tem para você, e é grande. Então você vive o sobrenatural. Você crê no Deus que faz coisas que ninguém entende. Ele pegou um escravo, colocou como governador. Ele pegou um homem de trás das malhadas e colocou como rei de Israel. Ele pega você do nada e faz você ir lá em cima. Sabe por quê? Porque você valorizou ele. Agora você tem que abrir mão dos seus ornamentos, das mentiras, das falsidades. Tem gente aqui, se tiver uma brecha para ganhar dinheiro, passa por cima de qualquer um. Tem gente aqui que se vacilar com ela, te passa a perna, e está dentro da igreja. Deus quer que você abra mão de todos os ornamentos, de tudo que não presta, de tudo que desagrada a Ele, para Ele poder trabalhar com você. De repente você precisa ser sarado. Você tem coisas contra a sua família, você tem coisas contra pessoas, que você sempre joga essa conversa, a culpa de fulano, eu estou nessa porque é de Beltrano, eu estou nessa porque é de fulano. Não. Enxergue, olhe para você. Você não imagina o que Deus tem para você. Não passa na sua cabeça o que Deus tem para você. Eu quero que você viva o que Deus tem para você. Fique em pé e diga: eu vou viver o que Deus tem para mim. Nós vamos orar agora.
A arca vai dar a volta agora. Mas eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu entendi a grandeza da presença, eu entendi, eu vou valorizar isso, eu entendi. Mas você que diz assim: bispo, eu estou machucado, eu estou ferido, por isso que eu estou ferindo quem não tem nada a ver com meus problemas. Eu quero que venha aqui na frente você que foi decepcionado por uma pessoa que é sangue do seu sangue, ou uma pessoa que você considerava mais do que sua família. Eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu era uma pessoa muito sensível, muito fraca, mas eu quero deixar de ser. Eu culpo todo mundo, bispo. Bispo, meu problema sou eu. Eu sou o problema. Eu sou uma pessoa problemática, bispo. Eu sou uma pessoa difícil. Vem aqui na frente, porque tem jeito para você, tem solução para você. Amém? A arca vai passar. Nós vamos clamar para que a muralha caia. Vamos dar o grito. Mas depois você vai buscar a presença de Deus, para que a presença de Deus entre em você e você seja transformado numa nova mulher, num novo homem. Amém? Quem pensa que vai acabar com você, que vai tirar a sua paz, que vai te destruir, sabe por que você não suja o coração se você é de Deus? Porque você não quer se destruir, nem perder o que Deus tem para você. Vamos orar agora. Levante suas mãos aí, feche os seus olhos, minha amiga, meu amigo. Agora é hora do clamor, agora é hora de você falar com teu Deus. Isso, a arca começa a dar volta na igreja agora. Ó Deus todo poderoso, Deus que escutou o clamor daquele povo, meu Pai. O Senhor escutou o clamor, o Senhor escutou o gemido, o Senhor escutou a dor daquele povo, meu Pai, que não aguentava mais a escravidão, que não aguentava mais a chicotadas, a miséria, não aguentava mais aquela situação que já durava 400 anos. Venha, poderoso de Israel. Tem gente aqui que não aguenta mais, meu Deus, tanto sofrimento, tanta dor, meu Pai, tanta miséria, tanta humilhação, e ela veio aqui clamar ao Senhor. Mostra para ela também o que o Senhor não aguenta mais. O Senhor não aguenta mais ela ser mentirosa, o Senhor não aguenta mais o engano dela, o Senhor não aguenta mais a máscara, o Senhor não aguenta mais o fingimento, a vida dupla, os ornamentos. O Senhor também não aguenta mais, meu Pai, ela cheia de mágoa, culpando todo mundo. O Senhor também não aguenta mais ver ela, meu Pai, só falando do passado, só falando que os dias passados são melhores do que o dia de hoje. O Senhor também não aguenta mais, meu Deus, essa fraqueza dela, de tudo desanimar, de tudo se entregar, de tudo reclamar. Ela não clama, ela só reclama. Mas hoje, meu Pai, ela levanta o Senhor, o clamor dela. Ouve, meu Deus, o clamor dessa pessoa que está no fundo do poço, dessa pessoa que sofreu uma punhalada, meu Pai, dessa pessoa que foi traída, que está sendo perseguida por alguém, meu Pai, que ela não fez nenhum mal para esse alguém. Venha, meu Deus, venha com teu poder, venha responder o clamor que sobe a ti, venha responder, meu Pai, esses pedidos que chegam até o Senhor agora. Atende essa criatura. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus, nos oriente. Que essa palavra esclareça o que precisamos entender. Dá entendimento apurado, entendimento espiritual. Porque tem gente intelectual que lê a tua palavra e não entende nada. Mas nós queremos entender tudo. Fala conosco e nos fortaleça com essa palavra. Usa a minha boca, meu Pai. Amém. Joel capítulo 1, versículo 10. Acharam? Posso ler? Diz assim: o campo está assolado e a terra
triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Versículo 17, pule para o 17. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns o quê? Derrubados, porque se secou o trigo. Lê o 18. Como geme quem? O animal. As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixe só a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora, para você poder entender isso aqui. Esse foi um período triste. Esse capítulo 1 de Joel é um período triste, pesado, que o povo de Israel viveu. E tem gente vivendo um período pesado. Escute bem, dentro de casa o clima é pesado, na empresa que não está vendendo nada o clima é pesado. Tem gente que a coisa está pesada para ela, secou tudo, o pasto secou, as sementes apodreceram, não tinha como recomeçar, não tinha como semear, zerou. Sabe quando zera tudo? Sabe quando não tem mais por onde recomeçar? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Estava exatamente assim, sem saída, humanamente falando. Não tinha um homem que pudesse resolver aquilo. Pasto seco, sementes apodrecidas, e começou a afetar os animais. No passado era diferente, porque a fonte de sustento e de riqueza era agricultura, só agricultura. Hoje, quando mexe no agro, já mexe forte com a humanidade, sim ou não? Quando aconteceu o problema no sul, todo mundo preocupado, porque atingiu o agro, atingiu os pastos, então os animais começam a morrer. Não chovia, e os inimigos vieram com o exército deles e destruíram tudo. A Bíblia fala que o gafanhoto migrador, cortador, destruidor veio acabando. O que um não destruía, o outro destruía. Uma praga. O povo de Israel estava na contramão de Deus. O povo de Israel estava mal com Deus. Josué ainda alertou o povo de todas as promessas que Deus fez. Deus não cumpriu. Então reconheça Deus, vigie Deus. Não, vocês vão ter uma experiência ruim com Deus, de desagrado, de desobediência. Mas o povo falhou. E eu já vi muita gente também falhar nisso. Conquistar e ela não reconhecer que Deus que deu para ela. Conquistar e não permanecer humilde na presença de Deus. E foi perdendo o que conquistou. Não se brinca com Deus. É muito difícil uma segunda-feira que eu não pegue um testemunho de alguém que estava indo bem e de repente quebrou a aliança e afundou, e aprendeu e depois voltou. É muito difícil. Então é um capítulo pesado. Foi um momento muito feio, onde tudo foi indo por água abaixo. Tiveram muitas conquistas, mas foram perdendo tudo. E tem gente que perdeu tudo. E tem gente que não tem capital de giro, tem gente que não tem estoque, tem gente que não tem nada, tem gente que além de não ter mais nada foi para empréstimo e não conseguiu se levantar. Olha a situação deles. Agora veja como Deus é misericordioso. Agora no capítulo 2, no versículo 12, o profeta diz assim, ó: ainda assim, ano que vem, mês que vem, na próxima segunda, ainda assim, quando? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o que? O vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal.
Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. O profeta veio mostrando que o problema não estava em Deus. O problema estava no povo. E ele disse: vocês têm uma urgência de se voltarem para Deus. Então agora mesmo se voltem para Deus e rasgue o coração, se derramem. Não pode ser uma coisa superficial. Deus não quer que você lembre dele só aqui dentro da igreja, só dia de segunda-feira. Deus quer ser o seu Deus todo dia. Deus quer te guiar, Deus quer que você viva para Ele. Deus não quer uma coisa superficial, mentirosa. Olha bem para mim, Deus quer que você viva na presença dele todo dia, a ponto de quando você orar, você não precisar falar: ó Deus, eu entro na tua presença. Não, eu já ando na tua presença, dirigindo, trabalhando, acordando, dormindo, na presença de Deus. É isso que Ele quer. Quando a pessoa, ela entende que tudo depende da vida dela com Deus, porque quando você está bem com Deus, você enfrenta lutas, mas você vence. Você enfrenta guerras, mas Ele é com você. Mas quando você não está com Deus, Deus deixa você padecer, só para não perder sua alma, só para você não se destruir. Entenda isso, por favor. Deus é fiel, Deus é bom, mas Deus é justo. Ele é justo. E você sabe quem é você diante de Deus. Eu não sei. Eu não sei há quantos anos você conhece a verdade. Eu não sei como é a sua vida lá fora. Talvez você esteja semelhante ao povo de Israel nessa situação. E o profeta ensinou o povo a ir fundo em Deus, a se voltar para Deus, a se converter, a largar a vida errada, a abraçar a fé em Deus. E aí no versículo 18, olha que interessante. Então o Senhor se mostrou o quê? Zeloso da sua terra, e compadeceu-se de quem? Do seu povo. Olha o que ele começou a fazer. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos, não ouvi, envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Envio, olha para mim, eu envio. Se você se entregar a Deus, se você depender de Deus, Ele tem poder para enviar clientes, enviar negócios, enviar contratos. Ele pode enviar prosperidade, Ele pode enviar. Ele tem poder para resolver o que está travado, para destravar. Ele tem poder para enviar o que você precisa. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Ele disse: ó, eu vou ter misericórdia, eu vou enviar para vocês o trigo, o mosto, o que está faltando eu vou suprir, e vocês vão se fartar. Aí olha o que ele diz no versículo 20: mas removerei para longe de vós o que? O exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha para mim, o exército inimigo que ele não tinha condições de vencer. Sabe aquele problema que você não tem condições de vencer? Sabe aquela dívida que você não tem condições de pagar, senão você já tinha pago? Sabe aquele problema que você não sabe mais o que fazer? Deus está dizendo assim, ó, eu tiro, eu removo. Que Deus remova tudo que não preste da sua vida. Ele tem poder para remover, Ele remove. Que Ele remova tudo aquilo que não preste. Que Ele comece hoje, se você rasgar teu coração nessa santa ceia e se voltar para Ele, que Ele comece hoje a remover tudo que não preste dos seus caminhos, da sua vida, porque Ele tem poder. Mas se você não agrada a Ele, Ele deixa. Ele vai remover se você se entregar para Ele, porque Ele quer você. Deus quer você. Ele não tem dificuldade para te abençoar.
economicamente, Ele quer você. Aí Ele diz assim, ó, versículo 21, morra de medo, não é não? Diz o que aí? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha para mim, não tenha medo. Por que, bispo, não tem que ter medo? Porque Deus está com você. Mas o senhor não sabe da minha situação, mas eu sei quem é Deus. E se você sair daqui com Deus, porque aqui a pessoa pode chegar cansada, fraca, mal, mas ela tem que sair com Deus. Se você sair com Deus, então você pode ficar tranquilo, você não precisa temer nada. Você pode estar numa situação bem complicada, bem difícil, mas Deus vai livrar você. Amém? Olha o que ele diz, no 22. Diz assim, de novo, não tem mais, não é isso? Animais do campo, porque os pastos do deserto vai fazer o que? Verdecerão. Porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Olha o 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Olha para mim, por favor, o que é que ele está dizendo? Fica tranquilo, porque tudo que está seco vai florescer, tudo que está morto vai reviver. Deus tem poder para fazer isso. Deixa as pessoas zombarem, deixa as pessoas criticarem. Você já viu o filme do Bispo Macedo? Ele era muito zombado com a mãozinha dele. Sabia disso? Era piada. Muita gente zombava. Deixa zombar. Hoje quem não quer que ele coloque a mão e abençoe? Quem pode dizer que onde ele coloca a mão Deus não abençoa? Você já ouviu chamar ele de tudo? Vê se alguém chama ele de derrotado. Porque quando você se entrega a Deus, naquilo que você é zombado, é onde Deus te exalta. Naquilo que você é criticado, perseguido, é onde Deus te abençoa. Amém? Ele abençoa. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que eram zombadas quando iam na casa dela por causa dos móveis. Hoje tem loja de móveis. Há quem era zombado porque não tinha fralda para o filho. Hoje tem fábrica, dinheiro para comprar fralda para o filho. Hoje tem fábrica de fralda. Nós temos pessoas que tinham dificuldades para se alimentar. Hoje tem mercado. Aonde a pessoa era humilhada, hoje Deus exalta. Deixa zombar, porque quem está vendo seco vai ver florescer, quem está vendo morto vai ver reviver. Em nome de Jesus, diga: quem está vendo, fala aí, quem está vendo minha vida seca vai ver minha vida florescer. Creia nisso. Aí ele diz assim, versículo 24: e as eiras se encherão de quê? De trigo. E os lagares o quê? Transbordarão de mosto e de azeite. Quer dizer, o que está faltando vai sobrar. O que está faltando vai transbordar. Olha a promessa de Deus. Olha como a coisa começa a mudar. Olha o versículo 25: e restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora olha o que ele disse no 25, olha aí o 25, a parte A. E restituí-vos-ei os anos, os o quê? Sabe para quem é isso aqui? Isso não é para você que enfrentou um problema há pouco tempo, não. Isso não é para você que tem pouco tempo que a situação apertou, não. Isso é para você que está vivendo há anos numa situação difícil, e Deus está prometendo hoje restituir para você. Isso é para você que está enfrentando, não é uma luta que começou em 2025 ou 2024, não. Você está numa peleja já há 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas Deus está prometendo que Ele vai restituir para você. Amém? Isso é para você, anos. Porque deve ter alguém aqui que há anos está gemendo, mas Deus está dizendo: se você confiar, se você se voltar para mim, eu vou restituir. E olha o que vai acontecer, e
versículo 26, comereis abundantemente e vos fartareis, e depois, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será. Olha para mim, por favor, creia, não vai ser da noite para o dia. Deus ungiu Davi, mas Davi não foi direto para o palácio. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi o homem que passou por muitas coisas. Ele teve que conhecer o deserto, escreveu salmos lindos, mas chegou ou não chegou no palácio? Você vai chegar também. Lembra de José? Ele não saiu do dia para a noite, do sofrimento, do Egito, ou da escravidão, da prisão, para o palácio, para ser governador. Ele passou por muitas coisas, teve prisão, teve injustiça, mas ele chegou ou não chegou onde Deus falou que ele ia chegar? Chegou. O bispo Macedo um dia falou uma coisa, disse assim: olha, eu não teria estrutura para ter hoje a responsabilidade e o que a igreja é no mundo inteiro no início do meu ministério. Deus sabia que eu não tinha estrutura, e se Deus deixasse, eu ia me perder. Se Deus desse, eu ia me perder. Em outras palavras, que Deus tem poder para fazer tudo num dia só, Ele tem, mas Ele não faz para o nosso próprio bem, senão a gente se perde. Lembra do filho pródigo? E da minha herança, pegou a herança precipitadamente. O que é que ele fez? Gastou tudo e se arrebentou, porque as coisas antes da hora vira maldição, a bênção antes da hora vira maldição. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se Deus está te preparando, se Deus está te amadurecendo, graças a Deus, espere, porque você vai conseguir chegar lá também. Olha as pessoas que ganham fácil, olha as pessoas que ganham na loto, como o dinheiro entra fácil e vai fácil. Deus nunca vai permitir que as coisas sejam fáceis para a gente, vão ser difíceis, mas nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque nós aguentamos o processo, a luta, as dificuldades, crendo na palavra dele, para nós darmos valor em cada conquista que nós conquistamos pela fé. Amém? Aprenda isso. Agora, o melhor de tudo, olha o 28 para terminar. Diz assim: e há de ser que depois, não é antes do arrependimento, não é antes de rasgar o coração, não é antes da pessoa se entregar, mudar, depois derramarei o quê? Meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Óbvio, depois de tudo que eles fizeram, Deus disse: agora é hora de eu dar o meu espírito, porque só com o Espírito Santo, para você aguentar as guerras, as injustiças, porque Deus pode permitir injustiças. Se Ele quer fazer algo grande, Ele pode permitir, mas se você tem o Espírito Santo, você aguenta. Eles estavam apanhando da vida, sabe por quê? Porque Deus é o Criador da vida, e quando nos afastamos do Criador, a vida bate na gente. Mas quando nos voltamos para Deus, Ele supre tudo e dá do Espírito dEle. Amém? Tenha calma. Bispo, mas até agora nada. Calma, creia. Foi uma guerra até Davi chegar lá, foi uma guerra até José chegar lá, está uma guerra até você chegar nesse patamar que você deseja. Mas fique em pé e diga: eu vou chegar lá.